O fim da guerra não apagou a sombra da organização que havia servido como instrumento de terror a serviço do regime nazista, porque sua imagem ficou gravada na memória coletiva da Europa como um lembrete constante do que havia ocorrido durante aqueles anos. Desde os julgamentos internacionais até os debates políticos na Alemanha dividida, o nome da SS permaneceu ligado à ideia de obediência cega, de violência institucionalizada e de crimes cometidos com uma eficiência calculada. Não se tratava apenas de uniformes pretos, insígnias ou desfiles, mas do funcionamento de uma maquinaria que havia estendido sua influência dos campos de batalha aos centros de extermínio e cuja herança condicionou a reconstrução de sociedades inteiras. A lembrança de seus símbolos, de suas estruturas e de seus chefes marcou gerações que cresceram sob o peso de perguntas difíceis sobre culpa, responsabilidade e memória, porque compreender como um aparato desse tipo pôde surgir é também uma forma de tentar evitar que algo semelhante volte a se repetir. De guarda-costas à força de poder, o nascimento da SS. A SS nasceu no ano de 1923 como uma pequena unidade de proteção que servia Adolf Hitler em atos públicos, embora não fosse independente, mas sim uma seção da SA, as chamadas tropas de assalto que faziam parte do partido nazista. Estas unidades eram encarregadas de cuidar do líder do partido em reuniões e comícios, sobretudo quando a violência política era comum e os confrontos com comunistas, social-democratas e outros rivais ocorriam com frequência. Sua função inicial era simplesmente a de uma guarda pessoal. Esse grupo pequeno foi dissolvido depois do fracassado golpe em Munique, em novembro de 1923. Mas quando Hitler saiu da prisão em 1924 e reorganizou o partido, o grupo foi criado novamente, desta vez com um nome mais formal, Schutzstaffel, que em alemão significa esquadra de proteção. Sua tarefa principal seguia sendo a mesma, proteger Hitler e manter a ordem nos atos do partido. Em seus primeiros anos, a SS era pequena em comparação com a SA, que contava com centenas de milhares de membros. A SS estava sob o comando direto da SA e não tinha autonomia nem poder próprio. Seu primeiro líder foi Julius Schreck, um dos primeiros companheiros de Hitler. Depois vieram outros chefes, como Josef Berchtold e Erhard Heiden, mas o papel da SS seguia sendo limitado. Funcionavam como uma espécie de unidade de elite dentro da SA, com um enfoque em disciplina e lealdade total ao líder do partido. Em 1929, Himmler foi designado como chefe da SS. Nesse momento, o grupo tinha menos de 300 membros ativos. Himmler, que até então era um membro secundário dentro do partido, viu o potencial desse corpo pequeno e começou a transformá-lo em uma organização separada, com uma estrutura interna própria, regras distintas e uma visão mais ambiciosa. Sob sua direção, a SS deixou de ser uma simples unidade de vigilância e começou a se converter em uma força ideológica. Himmler pôs ênfase na seleção rigorosa de seus membros. Só aceitava homens que pudessem demonstrar sua origem germânica pura, sua saúde perfeita e sua dedicação total ao partido e a Hitler. Não se tratava apenas de força física ou capacidade de luta, mas de formar um grupo que representasse o ideal racial que promovia a ideologia nazista. Este filtro reduziu o número de candidatos, mas também deu à SSS um ar de exclusividade. Além disso, Himmler impulsionou uma imagem distinta para seus membros. Enquanto a SA era conhecida por sua brutalidade e comportamento desordenado, a SS devia se destacar por sua disciplina, ordem e aparência impecável. Vestiam uniformes pretos com insígnias bem definidas e mostravam uma atitude fria, controlada e calculada. Himmler acreditava que o uniforme era parte do poder psicológico da organização. Ao mesmo tempo, fomentava uma cultura interna baseada em rituais, juramentos e símbolos que reforçavam a coesão e o sentido de missão especial dos integrantes. Embora ainda sob o comando geral da SA, a SAS começou a estabelecer escritórios próprios, regulamentos internos e cadeias de comando diferentes. Himmler entendia que devia atuar com cuidado para não desafiar diretamente a SA, que era muito mais numerosa e violenta. No entanto, foi ampliando o alcance de seus homens, recrutando cuidadosamente e colocando membros leais em posições-chave.
A grande oportunidade chegou em 1933, quando Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Esse ano marcou o início da transformação real da SS. Aproveitando a proximidade com o novo governo, Himmler conseguiu que seus homens ocupassem postos na polícia estatal, especialmente na Baviera. Em Munique, por exemplo, ele se tornou chefe da polícia local e pouco depois controlou a polícia política desse estado. Este movimento foi chave para construir a rede de inteligência e repressão que mais tarde seria usada a nível nacional. Um de seus aliados mais próximos foi Reinhard Heydrich, a quem colocou à frente do Serviço de Inteligência da SS, conhecido como SD. Heydrich desenvolveu um sistema de vigilância interna e coleta de informações sobre inimigos do partido, suspeitos e até membros do próprio regime. Com esta estrutura, a SS começou a se consolidar como uma força autônoma, com capacidade de controle interno e repressão política, separando-se cada vez mais da SA. O seguinte passo decisivo ocorreu em junho de 1934, durante a chamada Noite das Facas Longas. Nesse momento, as tensões entre a SA e o resto do regime haviam se intensificado. A SA, sob o comando de Ernst Röhm, era vista como uma ameaça por muitos no governo, incluindo o exército regular. Hitler ordenou então uma purga dentro de suas próprias fileiras. A SS, que até então seguia subordinada oficialmente à SA, foi a encarregada de executar essa limpeza interna. Durante vários dias, a SS prendeu e executou centenas de líderes da SA e outros inimigos do regime. Esta ação eliminou a concorrência direta da SS e marcou sua ascensão definitiva como corpo separado e confiável para Hitler. Depois da purga, a SS deixou de depender da SA e respondia diretamente ao Führer. Himmler foi nomeado chefe de todas as forças policiais alemãs e seu poder se multiplicou. Com esta nova autoridade, Himmler unificou as estruturas policiais sob o comando da SS. A Gestapo, a polícia secreta, e a Kripo, a polícia criminal, ficaram integradas no sistema controlado por seus homens. O aparato repressivo do Estado já não era estatal, mas partidário, sob o domínio de uma organização política com objetivos próprios. A partir desse momento, a SS foi ampliando suas funções muito além da segurança pessoal de Hitler. A organização foi crescendo em número e funções. À medida que o regime se consolidava, a SS foi adquirindo controle sobre campos de detenção, censura, vigilância, segurança interna e depois, mais tarde, sobre unidades militares próprias. A formação ideológica de seus membros se tornou uma prioridade e lhes era ensinado que eram parte de uma elite encarregada de preservar e expandir os princípios raciais do nazismo. A lealdade era absoluta, não só ao partido, mas especificamente a Hitler como líder supremo. Foram criadas escolas especiais para formar quadros da SS, não só em táticas de combate ou disciplina, mas em história, biologia, doutrina política e lealdade racial. Himmler imaginava uma nova classe dirigente para o futuro do Reich, baseada na pureza étnica, na obediência incondicional e na capacidade de atuar sem questionamentos morais. Ao contrário do exército regular, a SS não estava atada por códigos tradicionais nem por estruturas militares clássicas. Tinham seu próprio sistema de ascensões, recompensas e castigos. Os vínculos entre seus membros eram reforçados pela vida em comum, as cerimônias internas e um sentido de irmandade que os diferenciava do resto do aparato estatal. A ideia de uma ordem cavalheiresca moderna flutuava no ambiente, embora adaptada aos objetivos do regime. Para 1939, no início da guerra, a SS já era um poder dentro do poder. Controlavam a polícia, os serviços de inteligência, os campos de concentração, a segurança do Estado e haviam começado a formar divisões armadas, a chamada Waffen-SS, que lutariam na frente como parte do exército, mas sob comando separado. O que havia começado como um pequeno grupo de guarda-costas em um partido político radical havia se tornado um dos instrumentos mais poderosos e temidos do regime nazista. A transformação da SS foi possível graças à visão de Himmler, ao apoio de Hitler e ao uso estratégico do poder em momentos-chave. Desde a purga da SA até o controle da polícia e a expansão ideológica, cada passo foi cuidadosamente calculado. O resultado foi uma organização sem paralelo na história alemã moderna, com ramificações em todos os aspectos da vida sob o Terceiro Reich. Heinrich Himmler.
o burocrata que controlava tudo. Heinrich Himmler nasceu no ano de 1890 em Munique, no sul da Alemanha. Seu pai, que se dedicava a ensinar, tinha uma atitude firme e era muito estrito com a disciplina e os estudos. Sua mãe, mais reservada, vinha de uma família que se sentia orgulhosa de sua origem católica. Desde jovem, Himmler foi alguém que se destacava por sua ordem e cuidado com os detalhes. Sempre anotava o que fazia, planejava seus dias e mantinha tudo sob controle. Durante sua adolescência, não sobressaiu nos esportes nem na vida social, mas se interessava muito pela história de seu país e pelos livros que falavam sobre raças e tradições antigas. Em 1917, quando a Primeira Guerra Mundial seguia em andamento, Himmler tentou se juntar ao exército, mas seu estado de saúde não lhe permitiu chegar à frente. Esta situação o frustrou muito. Ainda assim, se manteve perto do mundo militar, estudando agricultura em uma universidade técnica e se misturando com pessoas que compartilhavam ideias parecidas sobre a nação e a pureza racial. Nessa época, começou a conversar com outros jovens que estavam descontentes com o que havia acontecido depois da guerra, sobretudo com a derrota da Alemanha e os acordos que foram assinados depois. Em 1923, Himmler participou do fracassado golpe de Estado em Munique, liderado por Adolf Hitler. Embora não tenha sido um líder importante nesse momento, o fato de ter estado ali lhe serviu para se aproximar do círculo do partido. 2 anos mais tarde, se uniu de maneira formal ao Partido Nacional Socialista e rapidamente começou a subir de posição. Primeiro trabalhou em tarefas menores, mas logo se destacou por sua forma organizada de fazer as coisas. Em 1929 foi nomeado chefe da SS, uma pequena unidade encarregada de proteger os líderes do partido. Sob seu comando, a SS mudou completamente. Passou de ser um simples grupo de escoltas a uma organização com regras muito estritas, treinamentos físicos, provas de lealdade e um sistema interno de controle e vigilância. Himmler impôs uma seleção cuidadosa dos novos membros, buscando que fossem pessoas com características físicas e mentais que ele considerava adequadas para sua ideia do que devia ser um alemão ideal. Não se tratava apenas de força, mas de convicção, obediência e uma visão muito concreta sobre a história e o destino do país. Além de liderar a SS, Himmler foi ocupando outros cargos-chave. Se tornou um dos chefes da polícia e organizou a estrutura de vigilância dentro do país. Sob sua responsabilidade, ficou também a Gestapo, a polícia secreta encarregada de investigar, prender e eliminar aqueles que o regime considerava inimigos. Todo este sistema de controle era manejado com total independência dos tribunais comuns. As ordens vinham de cima e não era necessário justificar as prisões com provas. Bastava com uma suspeita ou com a denúncia de algum vizinho. Durante os anos 30, Himmler seguiu ampliando seu poder. Criou uma rede de campos de concentração onde se prendia pessoas por motivos políticos, raciais ou sociais. Os primeiros centros foram construídos para deter comunistas e opositores, mas com o tempo também foram usados para prender judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová e outros grupos que o regime considerava indesejáveis. Himmler via estes lugares não só como prisões, mas como espaços para reeducar, castigar e, em alguns casos, eliminar de forma direta aqueles que não se encaixavam com o projeto que tinha em mente. Himmler não se preocupava apenas com a parte operacional. Também escrevia cartas, discursos e documentos onde explicava sua visão do mundo. Acreditava firmemente na ideia de que havia raças superiores e inferiores. Segundo ele, os alemães eram herdeiros de uma tradição antiga e pura que devia ser protegida a todo custo. Esta crença o levou a fomentar investigações sobre história, arqueologia e cultura popular, buscando provas que confirmassem suas ideias. Em muitos casos, se tratava de teorias sem base científica, mas ele as usava como argumentos para justificar suas decisões. Com a expansão do território controlado pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, o poder de Himmler cresceu ainda mais. Foi encarregado da organização das novas zonas ocupadas, especialmente no leste. Ali aplicou políticas de deslocamento, repressão e extermínio. Uma das tarefas mais importantes que teve foi a coordenação da chamada Solução Final, ou seja, o plano para eliminar milhões de pessoas de origem judaica. Embora muitos organismos tenham participado desse crime, foi Himmler quem o dirigiu a partir do aparato da SS.
Os campos de extermínio, como os que funcionavam na Polônia, foram organizados pelos escritórios que ele controlava. Os traslados massivos, as listas de deportação, as ordens de execução, tudo passava por suas mãos ou pelas de seus subordinados diretos. Apesar de saber o que estava ocorrendo, Himmler nunca mostrou sinais de arrependimento. Considerava que o que fazia era necessário para proteger seu povo e assegurar o futuro do país. Inclusive chegou a dizer que seus homens deviam atuar com dureza, mas sem ódio, como se cumprissem uma missão pesada, mas inevitável. À medida que a guerra avançava e as derrotas se acumulavam, Himmler começou a pensar em como sobreviver ao colapso do regime. Em 1945, quando já estava claro que a Alemanha ia perder, tentou negociar com os aliados de maneira secreta. Pensava que podia oferecer certas garantias em troca de conservar parte de seu poder. No entanto, estas conversas não deram resultado. Quando Hitler soube, sentiu-se traído e o expulsou de seus cargos. A partir desse momento, Himmler passou a ser um fugitivo. Tentou escapar usando uma identidade falsa. Barbeou o bigode, usou documentos com outro nome e se misturou com soldados que fugiam da frente. Mas em maio de 1945 foi capturado por uma patrulha aliada. A princípio, não o reconheceram, mas quando descobriram quem era, o interrogaram. Enquanto estava sob custódia, e antes que pudessem levá-lo a um julgamento, Himmler tirou a própria vida usando uma cápsula de veneno que havia escondido na boca. Morreu em um pequeno edifício sob vigilância, sem julgamento nem sentença. Após sua morte, muitas das pessoas que trabalharam com ele foram presas, julgadas e condenadas. Seu nome ficou associado para sempre com o sistema de repressão, vigilância e extermínio que marcou o regime nazista. A organização que ele havia construído do zero foi desmantelada por completo. Alguns de seus documentos foram usados como provas nos julgamentos de Nuremberg. Outros escritos, mais pessoais, foram guardados por pesquisadores e historiadores. Durante os anos seguintes, a figura de Himmler foi estudada a partir de diferentes ângulos. Foram analisados seus discursos, suas ordens, seus hábitos diários e até suas anotações pessoais. A imagem que ficou foi a de um homem meticuloso, obcecado com o controle e convencido de que estava cumprindo uma tarefa necessária. Não era um líder carismático, nem um militar de carreira, mas conseguiu reunir um poder enorme graças à sua forma de organizar e à sua absoluta fidelidade às ideias do regime. O ascenso imparável da SS dentro do Estado nazista. A mudança mais notória no desenvolvimento da SS ocorreu depois da nomeação de Hitler como chanceler em janeiro de 1933. De repente, a SS passou a fazer parte do aparato oficial do Estado, e sua liderança, sobretudo Himmler, começou a trabalhar para transformar a organização, antes secundária e subordinada ao partido, em uma instituição com autonomia, que tivesse funções próprias dentro do regime nacional socialista. Nesse momento, a SS seguia dependendo da SA para tarefas básicas, embora seu número tivesse crescido para mais de 50 mil membros. O fato de que Himmler tenha conseguido dirigir essa estrutura com muito pouca ajuda administrativa mostrava o grau de controle e disciplina que havia estabelecido. Nesse mesmo ano, Himmler foi designado chefe da polícia na Baviera. Esta posição, embora local, lhe permitiu ter acesso a pessoal, escritórios, arquivos e, o mais importante, a uma rede de influência que foi aproveitando para fortalecer a SS. Conseguiu introduzir membros de sua confiança em postos chaves e começou a estabelecer relações estreitas com outros corpos policiais. Este controle inicial foi essencial para o que viria depois. Pouco depois, Himmler conseguiu que Reinhard Heydrich, oficial naval aposentado, se unisse à sua equipe. Heydrich, que estava desempregado, aceitou a oferta sem muitas expectativas, mas logo se tornou uma figura central. Era detalhista, ambicioso e extremamente organizado. Foi colocado à frente do ramo de inteligência da SS, que em pouco tempo se consolidou como uma estrutura efetiva e temida. Este escritório, conhecido como SD, começou coletando informações sobre inimigos reais ou supostos do regime, tanto dentro como fora do partido. Com o tempo, essa tarefa se tornou espionagem política sistemática. Com o aumento do poder político do regime, também cresceram as oportunidades para a SS.
O incêndio do Reichstag em fevereiro de 1933 serviu como desculpa para que fossem aprovadas leis de emergência que permitiram prisões massivas, fechamento de mídias e repressão aberta. A SA foi usada em grande escala, mas a SS também participou. O importante foi que Himmler aproveitou essa conjuntura para mostrar que seus homens eram mais disciplinados, mais confiáveis e mais aptos para tarefas delicadas. Esta imagem foi promovida dentro do aparato do Estado. Em março, foi estabelecido o primeiro campo de concentração em Dachau, perto de Munique. Embora formalmente estivesse sob controle policial, foi dirigido desde o princípio por membros da SS. Isto marcou uma mudança. A partir desse momento, a SS não seria só um corpo de proteção, mas também uma força encarregada da repressão interna. Theodor Eicke, um dos primeiros comandantes do campo, elaborou um regulamento estrito que depois seria modelo para todos os campos futuros. Eicke também organizou uma unidade especial dentro da SS, encarregada exclusivamente da administração e custódia dos campos. Esta unidade seria conhecida como Totenkopfverbände. Ao mesmo tempo, foram se estabelecendo outros ramos. A SD de Heydrich operava como serviço de inteligência, enquanto que a SS Geral seguia sendo uma organização paramilitar. Himmler mantinha o controle de todas elas e conseguiu que Heydrich, embora ambicioso, trabalhasse sob sua autoridade. Essa combinação, com Himmler como organizador político e Heydrich como executor técnico, resultou efetiva e temida. A relação entre a SS e a SA seguia sendo tensa. A SA, muito mais numerosa, era liderada por Ernst Röhm, que aspirava a convertê-las no núcleo do novo Exército Nacional. Isso o pôs em conflito com o exército tradicional, que ainda conservava certo poder. Hitler, ao ver o risco, decidiu apoiar os militares e se desfazer de Röhm. Em junho de 1934, teve lugar a chamada Noite das Facas Longas. Durante essa operação, organizada por Himmler e Heydrich, a SS prendeu e executou grande parte da cúpula da SA. Essa ação consolidou o papel da SS como força leal diretamente a Hitler. Após esse episódio, a SS foi reconhecida oficialmente como uma organização independente. Foi estabelecido que não responderia ao partido nem às autoridades locais, mas só a Hitler, através de Himmler. Isso lhes deu um status legal especial. O número de membros seguia aumentando, mas o ingresso se tornou mais estrito. Himmler impôs requisitos de origem racial, estado físico, antecedentes familiares e provas ideológicas. A ideia era construir uma elite que representasse os valores do nacional-socialismo. O processo de seleção incluía revisões genealógicas e entrevistas pessoais. Em 1935, foi criado um novo corpo dentro da SS, a SS Verfügungstruppe, uma unidade armada que atuaria como reserva do Estado e não como simples guarda do partido. Esta unidade foi o embrião do que mais tarde seria a Waffen-SS. No princípio eram poucas companhias, mas com o tempo cresceram e foram treinadas com disciplina militar. Diferente da Totenkopfverbände, que se centrava nos campos, estas tropas estavam pensadas para intervir em situações de emergência. Paralelamente, a SS começou a influir na vida civil. Himmler criou escritórios para temas de população, genealogia, saúde e investigação racial. Promovia-se o casamento entre membros da SS e mulheres consideradas racialmente aptas. Eram concedidos benefícios a quem cumpria com essas normas. Também se incentivava a natalidade dentro do corpo. Estas políticas buscavam consolidar uma classe dirigente com base em critérios biológicos e políticos. Himmler via a SS como uma ordem que devia assegurar a continuidade do regime. O poder de Himmler aumentou quando foi designado chefe de toda a polícia alemã em 1936. Esta decisão integrou oficialmente as forças policiais dentro da estrutura da SS. Embora em aparência seguissem sendo corpos do Estado, na prática respondiam a Himmler. A polícia criminal, a polícia da ordem e a Gestapo foram reorganizadas. Heydrich assumiu o controle desta última e a partir daí coordenava investigações, prisões e operações de vigilância. A combinação entre SS, SD e Gestapo permitiu construir um sistema de controle sem precedentes. Nesse mesmo ano, durante os Jogos Olímpicos de Berlim, o regime quis mostrar uma imagem moderada. Algumas medidas antissemitas se suavizaram temporariamente. No entanto, no fundo,
A maquinaria repressiva seguia avançando. A SS aproveitou esse período para fortalecer suas redes internas e aumentar seu número. O prestígio do corpo cresceu. Ser parte da SS significava pertencer a uma elite que tinha acesso a recursos, privilégios e autoridade. O uniforme preto se converteu em símbolo de poder. Em 1938, a SS estava presente em quase todas as áreas do Estado. Tinham escritórios nos ministérios, influência nas universidades, controle sobre as mídias e poder para intervir em quase qualquer âmbito. A anexação da Áustria foi aproveitada para estender a estrutura. Himmler estabeleceu escritórios regionais em Viena e se começou a aplicar as mesmas políticas raciais e repressivas. Foram criados novos campos e ampliados os existentes. A experiência adquirida na Alemanha foi replicada nos novos territórios. A expansão territorial de 1939 consolidou ainda mais o poder da SS. A invasão da Polônia permitiu implementar medidas mais radicais. Foram criadas unidades especiais, chamadas Einsatzgruppen, encarregadas de operações na retaguarda. Estas unidades, compostas por membros da SS e da polícia, realizavam prisões, execuções e limpeza étnica. O modelo de controle total era aplicado em cada zona ocupada. Nesse momento, a diferença entre os ramos da SS se fazia mais clara. A Allgemeine SS seguia funcionando como organização política e ideológica. A Waffen-SS era o ramo militar, e a SD e a Gestapo operavam como estruturas de segurança. Todas respondiam a Himmler, e ele consolidava seu papel como figura-chave dentro do regime. O crescimento havia sido rápido, mas também planejado. A SS passou de ser uma guarda pessoal a se converter em um dos pilares do Estado Nacional Socialista, com funções em todos os níveis da vida pública e privada. A disciplina feita à imagem, insígnias e vestimenta da SS. A vestimenta da SS não foi uma questão menor, nem um simples uniforme militar, mas um componente visual-chave que buscava impor uma presença poderosa e reconhecível. O design não foi casual. Nos primeiros anos, a SS usou roupa similar à da SA, mas logo quis se diferenciar. Em 1929, o uniforme preto se converteu em sua marca registrada. Era sóbrio, agressivo e simbólico. As vestimentas foram pensadas para refletir disciplina, força e exclusividade. O uniforme preto se converteu em uma imagem poderosa, associada a medo e respeito. Incluía jaqueta ajustada, calças combinando e botas altas. O cinto de couro e o boné com viseira completavam o conjunto. O boné tinha um emblema com uma caveira prateada, símbolo que já havia sido usado antes em unidades militares prussianas, mas que a SS adotou como marca própria, associada à morte, determinação e lealdade extrema. Além disso, a águia sobre a suástica coroava o boné, reforçando a conexão direta com o regime nazista. As insígnias eram igualmente importantes, indicavam patente, unidade e funções. As mais reconhecíveis eram os distintivos de gola. Do lado esquerdo, o emblema da unidade. Do lado direito, o grau do portador. Os oficiais tinham bordados prateados, enquanto que as patentes inferiores usavam fios brancos. Estes distintivos se converteram em uma forma rápida de identificar hierarquias dentro da organização, sem necessidade de palavras. O sistema de patentes na SS era extenso e detalhado, com escalas que imitavam as do exército, mas com nomes próprios. Além dos distintivos de gola, os galões nas mangas e as ombreiras ofereciam mais informação sobre a patente do indivíduo. Havia insígnias específicas para papéis administrativos, técnicos ou de campo. As variações eram muitas. Um observador treinado podia saber de imediato a qual seção pertencia um membro e que autoridade tinha. Cada peça da vestimenta estava carregada de significado. À medida que a organização crescia, também crescia a variedade de uniformes. Para as unidades armadas, a Waffen-SS, foram adotadas roupas mais funcionais. Camuflagem, casacos pesados e botas resistentes se tornaram comuns na frente. Estas tropas precisavam de equipamentos que resistissem às condições do combate, mas ainda assim se mantinha o design distintivo. Inclusive na guerra, o símbolo da SS devia ser reconhecível. Os uniformes de gala, usados em eventos oficiais, seguiam usando a cor preta, embora às vezes com decorações especiais. Medalhas, cordões e fitas eram usados com orgulho. Cada insígnia tinha um protocolo.
Onde se colocava, como se limpava, quando se podia usar. Tudo estava regulamentado. Esta obsessão pela ordem visual refletia o ideal de disciplina absoluta que a SS promovia. Um aspecto-chave era o braçal com a suástica. Era usado no braço esquerdo e não era exclusivo da SS, mas dentro da organização tinha um peso simbólico forte. Representava a fidelidade ao partido, e seu uso era obrigatório em atos públicos. Junto com o boné com caveira, se converteu em um ícone do regime. A população os reconhecia de imediato. Eram símbolos de poder e temor. Nem todos os uniformes eram iguais. Os oficiais de alta patente tinham versões feitas sob medida, com materiais de melhor qualidade e adornos adicionais. Em ocasiões eram incluídos toques pessoais, como anéis ou bengalas. No entanto, sempre se respeitava o design base. A estética da SS não permitia desvios significativos. Inclusive o estilo do penteado ou a forma de usar o cinto era regulada. Houve também uniformes especializados. Por exemplo, os membros do pessoal médico tinham emblemas com a Cruz Vermelha. Os técnicos de comunicações usavam insígnias próprias. Inclusive, os músicos das bandas militares tinham uniformes distintos, com detalhes ornamentais nas mangas e nos ombros. Cada papel dentro da SS tinha uma imagem associada. Não se tratava apenas de funções, mas de identidade visual. O uniforme se converteu em uma ferramenta de propaganda. Nas marchas, as formações perfeitas, as cores escuras e os brilhos metálicos das insígnias criavam um espetáculo visual que impressionava os participantes. A estética era pensada para impactar. A disciplina na vestimenta reforçava a percepção de ordem e poder. Não era só uma mensagem interna, mas também externa. Com o passar do tempo, o uniforme preto foi usado menos em combate e mais em funções administrativas ou cerimoniais. Na frente, a necessidade de camuflagem e praticidade fez com que os uniformes se adaptassem. No entanto, os símbolos-chave, a caveira, a suástica, os distintivos, se mantinham sempre. Eram a marca da organização, o que a distinguia do resto do exército. Um dos elementos mais exclusivos era o anel de honra da SS. Era entregue a certos membros como reconhecimento pessoal. Tinha uma caveira em relevo e runas gravadas. Não era parte do uniforme obrigatório, mas se permitia seu uso em determinadas cerimônias. Era um símbolo de pertencimento ao círculo mais fechado e leal da organização. As runas também foram adotadas pela SS como parte de sua simbologia. O duplo S, que formava seu emblema principal, era uma estilização de antigas runas germânicas. Eram usadas em insígnias, documentos e estandartes. Este recurso buscava conectar a organização com um passado mitológico germano, reforçando uma identidade étnica e cultural. Inclusive, no design gráfico das insígnias, havia intenção ideológica. Apesar da obsessão pela uniformidade, houve variações regionais e temporais. Em alguns casos, devido à escassez de materiais, foram usadas telas de menor qualidade ou cores ligeiramente distintas. Em outros, unidades destacadas receberam vestimentas especiais para comemorações. No entanto, o objetivo era manter sempre o padrão visual, inclusive em contextos difíceis. O treinamento incluía instrução sobre o uso do uniforme. Os recrutas aprendiam desde o primeiro dia como colocar cada peça, como limpá-la, como manter a aparência impecável. O uniforme era parte do doutrinamento. Era uma forma de interiorizar a ordem, a hierarquia e a obediência. Não era só roupa, era um sinal constante de a quem serviam e o que representavam. Depois da guerra, o uniforme da SS se converteu em símbolo do horror. As imagens de soldados com boné preto e caveira passaram a representar a repressão, a violência e os crimes do regime. Muitas dessas vestimentas foram destruídas ou escondidas. Em alguns países, sua exibição pública foi proibida, mas seu impacto visual perdura. Foi um design feito para perdurar na memória e conseguiu. Ao longo de sua existência, a SS fez do uniforme uma ferramenta de controle, de propaganda e de identificação. Não era só uma peça de roupa. Era uma linguagem visual desenhada para impor respeito, temor e obediência. E embora a guerra tenha terminado há décadas, a imagem do uniforme preto segue sendo uma das mais reconhecidas e temidas do século XX. A fusão letal, SS e polícia a serviço do terror nazista.
A polícia alemã tinha estado sob o controle dos governos locais dos estados durante grande parte de sua história, e só durante a República de Weimar começou a surgir um comando mais centralizado. O Partido Nacional Socialista sempre tinha compreendido a importância de dominar a polícia, e em seus primeiros dias a SA frequentemente chocava com ela nas ruas. Uma vez no poder, o objetivo do regime nazista era tomar o controle absoluto do sistema policial e integrá-lo com a SS, que já exercia funções de vigilância interna e repressão. Em abril de 1933, Hermann Göring foi nomeado ministro do Interior na Prússia, o maior dos estados alemães. Usou essa posição para substituir os altos comandos policiais com oficiais leais ao partido e criar uma força policial secreta, a Geheime Staatspolizei, ou Gestapo. Esta unidade foi entregue nas mãos de Rudolf Diels e colocada sob o comando direto de Göring. O mesmo ano, Himmler se tornou chefe da polícia na Baviera e, com a ajuda de Reinhard Heydrich, começou a organizar uma rede de vigilância política muito parecida à Gestapo prussiana. Ao longo de 1934, Himmler conseguiu impor sua influência sobre os departamentos de polícia em outros estados alemães, ampliando pouco a pouco o poder da SS sobre o aparato policial. Finalmente, em abril de 1936, Himmler foi nomeado chefe da polícia alemã, um cargo que o colocou oficialmente acima de todas as forças policiais do país. Esta posição foi chave para consolidar o controle da SS, já que desde esse momento Himmler atuava como ligação entre o Estado e a polícia, permitindo-lhe usar o sistema legal do Reich para seus próprios fins. A estrutura da polícia foi reorganizada sob dois grandes ramos. Por um lado, a Ordnungspolizei, ou Polícia da Ordem, ORPO, encabeçada por Kurt Daluege, que agrupava a polícia uniformizada regular, incluindo a de trânsito, a rural, a marítima e a montada, além dos bombeiros e as unidades de proteção aérea. Por outro lado, a Sicherheitspolizei, ou Polícia de Segurança, SIPO, dirigida por Reinhard Heydrich, que integrava a Gestapo e a Kriminalpolizei, KRIPO, encarregada da investigação de crimes comuns. Embora as estruturas e nomes oficiais continuaram existindo, na prática, toda a polícia passou a estar sob controle da SS. Os oficiais de carreira que permaneceram em seus postos foram obrigados a se filiar ao partido e, mais tarde, à SS. Se esperava que todos os chefes policiais compartilhassem os ideais do nacionalsocialismo, e muitos deles se tornaram extremamente leais a Himmler. A fusão da polícia com a SS permitiu à organização eliminar qualquer resistência política sem recorrer a tribunais. A Gestapo tinha autoridade para prender qualquer cidadão considerado suspeito e enviá-lo diretamente a campos de concentração sem necessidade de julgamento. Esta ferramenta foi essencial para silenciar opositores, comunistas, sindicalistas, religiosos e qualquer voz crítica dentro do país. A SS criou, assim, um Estado dentro do Estado, com sua própria rede de inteligência, força armada, tribunais e sistema de castigo. Em 1939, Himmler estabeleceu a Reichssicherheitshauptamt, RSHA, a Oficina Central de Segurança do Reich, como órgão supremo de coordenação. Esta oficina fundia sob um só comando todos os ramos de segurança, Gestapo, Kripo e o SD, que era o serviço de inteligência da SS. Heydrich foi nomeado chefe desta nova estrutura, o que aumentou ainda mais seu poder dentro do aparato repressivo. Com o estouro da guerra, as unidades policiais sob controle da SS foram empregadas em funções militares e de segurança nos territórios ocupados. A Polícia da Ordem foi mobilizada para patrulhar zonas conquistadas, escoltar deportações e participar em operações de repressão contra civis, especialmente na Polônia e na União Soviética. Estas unidades estiveram implicadas em execuções massivas, queima de aldeias e perseguição de partidários, atuando como braço executor do terror nazista. A colaboração entre a Gestapo e a polícia criminal também permitiu ampliar a vigilância sobre todos os aspectos da vida cotidiana. Escutar uma emissora estrangeira, contar piadas sobre Hitler ou inclusive se expressar em termos ambíguos podia se converter em causa suficiente para ser preso. A rede de informantes era imensa e chegava a bairros, escritórios, fábricas e comunidades religiosas. Muitos cidadãos foram vítimas de acusações anônimas que terminavam em prisões e desaparecimentos.
Na Alemanha, a população vivia sob um clima de temor constante. A presença da SS e da Gestapo era permanente, embora sua ação fosse cuidadosamente ocultada do discurso público. Em muitos casos, as prisões eram realizadas de noite e sem explicação. As famílias não sabiam aonde seus parentes tinham sido levados, nem se voltariam a vê-los. O sistema judicial ordinário ficava à margem, e os campos de concentração se enchiam de indivíduos que não tinham sido condenados formalmente. Em paralelo, a SS estabeleceu tribunais especiais para julgar crimes políticos ou de traição ao povo. Estes tribunais, como o Volksgerichtshof, não ofereciam nenhuma garantia legal e funcionavam como instrumentos de propaganda. As sentenças eram ditadas de antemão, e os julgamentos serviam só para dar aparência de legalidade ao castigo. Muitos dos acusados eram executados após audiências que duravam poucos minutos. À medida que avançava a guerra, a polícia sob controle da SS se tornou mais brutal. Nos guetos judeus, nos campos de trabalho e nas operações de limpeza étnica, participaram ativamente em assassinatos, deportações e trabalhos forçados. A distinção entre funções policiais e militares desapareceu por completo, e a repressão se converteu em parte do mecanismo do extermínio. O modelo policial nazista serviu também de exemplo para os regimes colaboracionistas em países ocupados. Na França, Noruega, Croácia e outros lugares, foram estabelecidos corpos policiais locais que imitavam as técnicas e estruturas da SS, atuando em coordenação com elas para perseguir judeus, partidários e dissidentes. A influência do aparato policial nazista se estendeu assim muito além das fronteiras alemãs. Em direção ao final da guerra, com a derrota iminente, muitos oficiais da polícia tentaram se desvincular da SS ou esconder sua participação em crimes. Alguns destruíram arquivos, mudaram de identidade ou fugiram do país. Apesar dos julgamentos de Nuremberg e de alguns processos posteriores, milhares de membros do sistema policial nazista nunca foram julgados, e muitos conseguiram se reintegrar na vida civil depois da guerra. A polícia sob o regime nazista não foi um ator passivo nem uma instituição neutra, mas um instrumento-chave de controle e repressão, que atuou a serviço dos objetivos ideológicos do partido. Sua colaboração com a SS foi total, e seu papel na implementação do terror foi decisivo para sustentar o poder do Terceiro Reich e levar a cabo seus crimes mais graves. Do encarceramento ao extermínio. O poder das SS nos campos. Embora as bases dos campos de detenção tenham sido estabelecidas apenas alguns meses depois que Hitler tomou o poder, durante os primeiros anos esses locais eram algo instável, tanto em seu número quanto em sua função. De 1933 em diante, muitas autoridades regionais das SS, juntamente com outras agências, improvisaram centros para aprisionar aqueles que eram considerados inimigos do regime, como comunistas, socialistas, críticos do governo e pessoas acusadas de conduta imoral. Frequentemente, velhas fábricas ou escolas eram usadas, sendo recondicionadas com urgência, e cada uma era dirigida por pessoal local das SS, da polícia ou até mesmo das SA. Nesse período, cada local operava com suas próprias regras, sem uma administração comum. Não existia nenhum sistema central de controle, por isso o tratamento dado aos detidos dependia de quem estava no comando. A violência física era algo frequente, e alguns comandantes tomavam liberdades extremas com os prisioneiros. Muitos casos de abuso e maus-tratos foram denunciados, o que levou as autoridades a tentar unificar a direção dos campos. Para 1934, após a purga das SA, Heinrich Himmler consolidou sua influência ao se tornar chefe tanto da polícia quanto das SS. Nesse momento, ele começou a buscar um sistema de campos sob controle absoluto das SS. Nesse mesmo ano, Himmler nomeou Theodor Eicke como inspetor de campos de concentração. Eicke já havia estado à frente do campo de Dachau, um dos primeiros e mais importantes, e tinha estabelecido ali um modelo de operação que depois se replicaria em todos os outros centros. Seu manual incluía regras específicas para os guardas, rotinas estritas, castigos definidos e uma hierarquia clara. O sistema criado por Eicke eliminava qualquer ambiguidade sobre quem tinha autoridade. Os campos de concentração não estavam sob a supervisão da justiça ordinária nem do sistema penitenciário civil,
mas eram geridos exclusivamente pelas SS. Os prisioneiros não tinham direito a um julgamento formal e sua libertação dependia unicamente do aparato de segurança do regime. Ike também introduziu a figura do oficial de vigilância, responsável por garantir que os guardas cumprissem as normas do campo e não agissem por conta própria. Um dos elementos mais impactantes dessa estrutura foi a criação de unidades específicas das SS para administrar os campos. A partir de 1936, foi estabelecida a Totenkopfverbände, ou Unidades da Caveira, para se encarregarem exclusivamente da vigilância nesses locais. Essas formações operavam de forma autônoma e tinham seu próprio sistema de treinamento, uniforme e organização. Seu símbolo, uma caveira branca sobre fundo preto, se tornou um dos emblemas mais temidos do regime. À medida que os anos 30 avançavam, os campos deixaram de ser lugares improvisados para se tornarem instituições permanentes do sistema nazista. Alguns deles, como Buchenwald, Sachsenhausen e Ravensbrück, foram construídos especificamente para cumprir com os padrões definidos por Ike. As instalações incluíam barracões alinhados, torres de vigilância, arames farpados eletrificados e áreas de castigo. Também foram designadas áreas para trabalho forçado, que era considerado parte essencial do processo de reeducação dos prisioneiros. Embora no início os detidos fossem em sua maioria opositores políticos, o perfil mudou com o tempo. Começaram a internar testemunhas de Jeová, homossexuais, vagabundos, alcoólatras e outros considerados elementos antissociais. Mais tarde, com a expansão territorial do Terceiro Reich, chegaram ondas de prisioneiros estrangeiros, especialmente judeus, poloneses e soviéticos. Cada grupo era classificado mediante símbolos e cores específicos, costurados em seus uniformes, o que facilitava sua identificação dentro do campo. Os campos também se converteram em espaços onde se aplicavam experimentos ideológicos e raciais. Alguns prisioneiros eram utilizados como mão de obra para projetos vinculados às SS ou a empresas privadas. Em outros casos, eram submetidos a testes médicos sem seu consentimento. Essas práticas, promovidas pelas autoridades do regime, buscavam justificar ideias de superioridade racial e eliminar aqueles que eram considerados indesejáveis. O sistema de campos funcionava de forma paralela ao aparato judicial e não tinha a obrigação de prestar contas a nenhum tribunal. As decisões sobre vida e morte podiam ser tomadas dentro do campo sem a necessidade de autorização externa. O regime justificava essa autonomia com o argumento de que esses prisioneiros representavam uma ameaça para a ordem do Estado e que seu internamento era uma medida preventiva e necessária. Durante a guerra, os campos de concentração se multiplicaram e adotaram novas funções. Alguns foram ampliados para alojar milhares de detidos, enquanto outros foram convertidos em centros de extermínio. O pessoal da Totenkopfverbände também cresceu e foi treinado com um enfoque militarizado. Muitos de seus membros passaram a integrar unidades de combate, como a divisão Totenkopf, que lutou na Frente Oriental. Essa mistura entre tarefas de vigilância e combate refletia a visão de Himmler, que concebia as SS como uma força total, capaz de controlar todos os aspectos da vida no Terceiro Reich. A formação dos guardas de campo incluía doutrinamento ideológico, treinamento físico e técnicas de disciplina. Eles eram ensinados a ver os prisioneiros como inimigos do povo e eram encorajados a exercer sua autoridade sem mostrar compaixão. Os oficiais superiores eram selecionados por sua lealdade e sua capacidade de manter a ordem sem questionar as ordens. Essa cultura institucional fomentava um clima onde os abusos se tornavam parte da rotina diária. Apesar das tentativas do regime de ocultar o que acontecia nesses lugares, houve relatos que conseguiram sair para o exterior. Algumas organizações estrangeiras, diplomatas e jornalistas conseguiram obter testemunhos de antigos prisioneiros ou familiares, embora em muitos casos a informação tenha sido desconsiderada como propaganda. Somente no final da guerra, quando as tropas aliadas libertaram os campos, foi possível constatar a magnitude do horror vivido neles. O papel das SS na gestão dos campos de concentração foi central dentro do sistema de repressão do regime nazista. Não se tratava simplesmente de prisões, mas de ferramentas para controlar a população, eliminar os opositores e aplicar uma visão ideológica extrema.
Através desses lugares, o regime estendia seu poder para além das estruturas legais tradicionais, impondo um novo modelo de castigo, obediência e exclusão. Ao longo do conflito, os campos foram utilizados também como centros de trânsito para deportações em massa, especialmente de comunidades judaicas. De estações de trem próximas, chegavam milhares de pessoas que eram separadas por idade, sexo e condição física. Muitos não sobreviviam nem mesmo os primeiros dias, devido às condições extremas de superlotação, fome e doenças. Os que ficavam eram designados a trabalhos forçados ou enviados a lugares de extermínio. As cifras exatas de mortes nos campos de concentração variam segundo as fontes, mas estima-se que milhões de pessoas passaram por essas instalações entre 1933 e 1945. As causas de morte incluíam execuções, espancamentos, fome, doenças, trabalhos exaustivos e experimentos médicos. O sistema foi desenhado para quebrar tanto física quanto mentalmente os detidos, e poucas vezes oferecia possibilidades reais de sobrevivência. No final da guerra, alguns responsáveis tentaram destruir os arquivos e apagar as evidências de seus atos. No entanto, muitas provas ficaram intactas, incluindo listas de prisioneiros, fotografias, cartas e testemunhos. Esses documentos serviram de base para os julgamentos posteriores, onde se buscou estabelecer a responsabilidade individual daqueles que participaram da administração dos campos. Muitos membros das SS alegaram que apenas seguiam ordens, mas a estrutura hierárquica deixava claro que cada nível tinha conhecimento do que ocorria. Einsatzgruppen, o Exército da Morte no Leste. Quando as tropas alemãs entraram na Polônia em 1939, um grupo de unidades especiais conhecidas como Einsatzgruppen foi enviado logo atrás da frente de batalha. Sua função não era combater no sentido tradicional, mas encarregar-se do que chamavam de operações de segurança nas zonas ocupadas. Essas unidades eram formadas principalmente por homens das SS, juntamente com pessoal da Polícia de Segurança e de Inteligência. Desde o início, sua tarefa real consistia em identificar e eliminar aqueles considerados inimigos do Estado alemão: líderes políticos, intelectuais, membros da elite, sacerdotes e, em particular, a população judaica. O que começou como assassinatos seletivos se converteu rapidamente em matanças sistemáticas, com milhares de pessoas alinhadas e fuziladas em fossas comuns nos arredores de povoados e cidades. Nos primeiros dias da campanha na Polônia, esses grupos operavam com relativa discrição. Agiam com frequência sob o pretexto de manter a ordem ou prevenir sabotagens. Mas não demorou muito para que sua verdadeira função se tornasse evidente. Relatórios detalhados eram enviados a Berlim, onde se documentavam execuções em massa e se quantificavam os resultados. Esses dados não eram ocultados. Ao contrário, eram utilizados pelas autoridades superiores como prova de eficiência. Alguns comandantes, inclusive, competiam entre si, tentando mostrar cifras mais altas que seus colegas. O que se viveu na Polônia serviu como modelo para operações ainda mais amplas no futuro. Quando começou a invasão da União Soviética, em junho de 1941, o papel dos Einsatzgruppen se ampliou enormemente. Formaram-se 4 grandes grupos, A, B, C e D, cada um designado a uma região específica do avanço militar. Sua missão principal era seguir o exército e limpar o território de inimigos ideológicos. À medida que o exército avançava para o leste, essas unidades começavam seu trabalho imediatamente depois. Em muitos casos, contavam com a colaboração de residentes locais que, seja por convicção, oportunismo ou ressentimento, ajudavam na identificação de judeus, comunistas ou suspeitos. Na Lituânia, Letônia, Ucrânia e outras partes da União Soviética, as operações alcançaram níveis de violência difíceis de descrever. Cidades inteiras foram esvaziadas de sua população judaica em questão de dias. As pessoas eram levadas em grupos para os arredores, forçadas a cavar valas e depois assassinadas. Não se faziam distinções de idade nem gênero. Idosos, crianças e mulheres grávidas eram eliminados com a mesma frieza que os adultos jovens. Um dos lugares mais conhecidos por essas matanças foi Babi Yar, perto de Kiev, onde mais de 30 mil pessoas foram assassinadas em apenas 2 dias.
Embora não tenha sido o único local dessa magnitude, tornou-se um símbolo do que essas unidades representavam. As execuções não só eram ordenadas de cima, também havia uma pressão informal dentro das próprias unidades. Esperava-se que os membros dos grupos participassem ativamente das tarefas designadas. A negativa em fazê-lo nem sempre implicava castigo oficial, mas podia ser mal vista pelos companheiros ou superiores. Alguns homens confessaram anos depois que participaram não por convicção, mas por medo de serem excluídos ou apontados. Ainda assim, há numerosos testemunhos de indivíduos que não mostraram nenhuma resistência a se envolver. De fato, alguns pareciam desfrutar o poder que lhes era concedido. Além dos assassinatos diretos, as unidades também estavam envolvidas em outras atividades repressivas. Supervisionavam deportações, coordenavam prisões em massa e facilitavam a criação de guetos nas cidades conquistadas. Também recolhiam informações sobre as comunidades locais, elaboravam listas de alvos e administravam registros. Era um sistema bem organizado que combinava a eficiência burocrática com uma brutalidade sem limites. A máquina da morte estava em funcionamento muito antes de os campos de extermínio serem estabelecidos e os Einsatzgruppen eram uma peça-chave. Com o tempo, começaram a surgir preocupações logísticas e psicológicas dentro das SS. Matar milhares de pessoas à mão, dia após dia, tinha um custo emocional inclusive para os carrascos. Alguns oficiais se queixavam dos efeitos sobre a moral de seus homens. Como resultado, começaram a ser explorados métodos mais eficientes e menos pessoais. Essas experiências influenciaram diretamente o desenvolvimento das câmaras de gás como ferramenta de extermínio. Não se tratava apenas de eliminar o inimigo, mas de fazê-lo de uma maneira que reduzisse o contato direto e, portanto, o impacto sobre os assassinos. A relação entre as SS e as populações locais também era complexa. Em certos casos, os líderes dos Einsatzgruppen encorajavam ou toleravam pogroms organizados por civis. A violência espontânea contra judeus era aproveitada como forma de desviar a responsabilidade direta. Era apresentada como um ato de vingança popular em vez de uma operação estatal. No entanto, por trás de cada ataque estava a mão invisível das SS, que observavam, dirigiam ou intervinham conforme necessário. Às vezes, inclusive, ofereciam armas ou instruções aos grupos locais para facilitar os atos violentos. Os relatórios enviados a Berlim eram surpreendentemente detalhados. Não só incluíam cifras e localizações, mas também observações sobre o ambiente, a cooperação local e recomendações para futuras ações. Esses documentos eram lidos por altos comandos e arquivados meticulosamente. Em muitos casos, os autores não mostravam remorso. Ao contrário, descreviam suas ações com uma frieza administrativa. Com frequência se usavam termos impessoais ou eufemismos como ações especiais ou medidas de segurança para se referir às matanças. Apesar do sigilo que rodeava muitas operações, havia certo nível de conhecimento geral dentro do aparato nazista. Nem todos sabiam os detalhes, mas era evidente que algo grave estava acontecendo no leste. Os rumores chegavam às tropas regulares, aos comandos militares e, com o tempo, também à população civil. Mesmo assim, o aparato de propaganda e a censura mantinham a imagem de que as SS atuavam como uma força de ordem e limpeza. O verdadeiro alcance de seus crimes não foi plenamente compreendido até depois da guerra. Quando o conflito terminou, os líderes dessas unidades tentaram defender seus atos, argumentando que apenas seguiam ordens. Alguns tentaram desaparecer, outros foram julgados. Nos julgamentos do pós-guerra, os Einsatzgruppen foram apontados como instrumentos-chave na execução do Holocausto. Vários de seus comandantes foram sentenciados à morte, outros a longas penas. Apesar disso, uma parte considerável dos participantes conseguiu evitar a justiça, reintegrando-se na vida civil sem enfrentar consequências significativas. Foi um dos capítulos mais obscuros do legado das SS, não só pela magnitude dos crimes, mas pela aparente normalidade com a qual foram realizados. Os Einsatzgruppen representaram uma nova forma de guerra, na qual o inimigo não era apenas o soldado contrário, mas qualquer pessoa que não se encaixasse no projeto ideológico do regime. Sua existência demonstrou até que ponto o sistema nazista estava disposto a ir para moldar o mundo à sua imagem. Não agiam por impulso nem descontrole.
Eram organizados, estruturados, meticulosos. O horror não surgiu do caos, mas do planejamento cuidadoso. Waffen-SS, entre o combate e a repressão. O desenvolvimento da Waffen-SS foi lento no início e não alcançou grandes proporções até que começassem os enfrentamentos armados. A necessidade de mais homens para as tarefas de combate fez com que ela se expandisse rapidamente. Originalmente, esse braço armado das SS era composto por pequenos grupos treinados especialmente e, embora seu número fosse limitado, seus membros eram selecionados com exigência. À medida que a guerra se prolongava, o requisito de contar com soldados bem treinados e disciplinados levou a incorporar mais pessoas, algumas inclusive com menos critérios de seleção do que no começo. A Waffen-SS não era parte do exército regular, mas cooperava com ele. Tinha sua própria cadeia de comando, seu sistema de treinamento e sua estrutura independente. Seus soldados eram instruídos tanto em tática militar quanto em ideologia. Essa combinação buscava formar combatentes leais e comprometidos com o regime, não só em termos de habilidades militares, mas também em pensamento político. A formação incluía exercícios físicos intensos, simulações de batalha, doutrinamento e normas estritas de obediência e comportamento. Um dos primeiros grupos que formou o núcleo da futura Waffen-SS foi a SS-Verfügungstruppe, que se traduz como Tropa Disponível para o Führer. Essa unidade esteve a serviço do comando político e foi considerada elite desde o princípio. Tinha unidades motorizadas, artilharia e outros recursos próprios. Com o tempo, se converteu em uma força militar paralela, embora oficialmente subordinada ao controle político das SS. Sua participação em operações militares fez com que fosse reconhecida por sua efetividade, embora também por sua dureza no combate e por estar envolvida em ações brutais. Durante a campanha da Polônia em 1939, essas unidades demonstraram que podiam combater com intensidade, embora também tenham sido assinaladas por cometer abusos contra civis e prisioneiros. As ações de algumas unidades da SS mostraram uma disposição a executar tarefas que outros setores do exército poderiam ter recusado ou realizado com maior moderação. Esses comportamentos iniciais marcaram uma pauta de atuação que se repetiria mais tarde em outras campanhas. O crescimento da Waffen-SS levou à criação de divisões completas. Em 1940, já existiam formações estruturadas como a Leibstandarte SS Adolf Hitler, que começou como a escolta pessoal do líder, mas terminou sendo uma divisão de combate. Outras unidades, como a SS Totenkopf Division e a SS Division das Reich, foram estabelecidas com membros provenientes de outros grupos SS. Essas divisões atuaram na França, nos Países Baixos, nos Balcãs e mais tarde na Frente Oriental. A divisão Totenkopf foi formada com integrantes dos campos de concentração, em particular do pessoal de custódia. Embora isso tenha gerado dúvidas sobre seu desempenho, logo mostraram que podiam combater com intensidade, embora também com uma dureza incomum. Seu histórico incluiu numerosos episódios de violência contra prisioneiros de guerra e civis, o que não era casualidade, já que o treinamento que haviam recebido os havia preparado para desumanizar o inimigo e cumprir ordens sem questionamentos. À medida que a guerra se tornava mais complexa, o recrutamento para a Waffen-SS se ampliou. No início, só se aceitavam germânicos com traços específicos, mas depois foram admitidos voluntários de diferentes países europeus. Isso incluiu pessoas dos Países Baixos, Noruega, Bélgica, França, Dinamarca e mais tarde inclusive dos Balcãs e do Cáucaso. Em muitos casos, esses novos integrantes eram motivados pelo anticomunismo ou pela propaganda, e nem sempre compartilhavam todas as ideias do regime, mas estavam dispostos a combater do lado alemão. Foram criadas unidades estrangeiras com comandos alemães. Essas formações eram chamadas divisões SIS, embora algumas nunca tenham chegado ao nível de uma divisão completa. Algumas unidades, como a divisão Viking, se destacaram por seu desempenho em combate, e seus integrantes receberam treinamento intensivo. Apesar de suas origens diversas, foram integradas dentro da estrutura da Waffen-SS e combateram junto a outras divisões mais antigas. A expansão trouxe desafios.
À medida que novos membros entravam, o padrão inicial de formação e disciplina se reduziu em muitos casos. A urgência de aumentar o número de combatentes levou a uma relaxação dos critérios físicos, ideológicos e de experiência. Algumas das últimas unidades criadas foram compostas quase por completo por estrangeiros, e sua coesão interna era menor do que a das primeiras divisões. Na frente oriental, as unidades da Waffen-SS tiveram um papel-chave. Participaram nas campanhas mais intensas contra o Exército Vermelho e sofreram grandes perdas. Sua reputação de dureza cresceu, mas também as denúncias por execuções de prisioneiros, represálias em massa e colaboração com outros organismos para realizar medidas repressivas. Algumas divisões foram empregadas diretamente para operações de limpeza em territórios ocupados, onde se eliminavam supostos inimigos do regime, muitas vezes sem processo algum. A Waffen-SS também foi empregada como força de resposta rápida. Em vários momentos, quando a frente colapsava ou as tropas regulares não podiam conter um avanço inimigo, divisões SS eram enviadas para reforçar a área. Essas unidades estavam, em muitos casos, mais bem equipadas, contavam com recursos próprios, e seu treinamento as tornava mais resistentes em condições adversas. No entanto, essa situação também gerou tensões com o comando do exército regular, que via com desconfiança a autonomia dessas tropas. Para o final da guerra, a Waffen-SS tinha mais de 30 divisões, embora muitas delas existissem apenas no papel. A falta de homens, recursos, armamento e tempo fez com que algumas formações fossem improvisadas, sem a preparação adequada. Outras estavam tão debilitadas pelas perdas que mal podiam atuar como unidades efetivas. O uso de jovens, pessoas mais velhas ou membros mal treinados aumentou, refletindo a situação desesperada do regime. Apesar de tudo, algumas divisões mantiveram sua capacidade de combate até os últimos dias. Em Berlim, durante o cerco final, grupos da Waffen-SS participaram da defesa junto com outras forças. Seu compromisso era visto como fanatismo por muitos, mas para quem estava dentro dessas unidades, tratava-se de lealdade absoluta até o final. Essa atitude, promovida desde sua criação, foi uma constante inclusive quando tudo estava perdido. O legado da Waffen-SS é motivo de debate. Alguns de seus integrantes afirmaram depois da guerra que apenas foram soldados como qualquer outro, que combateram sem participar de crimes. Outros documentos, no entanto, mostram uma implicação direta ou indireta em numerosas ações ilegais. A natureza ideológica da formação, o papel político que seus comandos tinham e a relação com outras estruturas repressivas complicam qualquer tentativa de desvinculá-las das ações do regime. Depois da rendição, muitos membros da Waffen-SS foram julgados, detidos ou passaram anos ocultos. Nos julgamentos posteriores, a organização foi declarada criminosa. No entanto, alguns de seus ex-integrantes continuaram defendendo sua atuação, argumentando que cumpriam ordens e que não tinham controle sobre as decisões políticas. Essa postura foi rejeitada pelos tribunais, que consideraram que a estrutura da Waffen-SS era parte integral do sistema repressivo. O ocaso das SS: queda, fuga e justiça. Durante os primeiros meses de 1945, quando as forças da Alemanha se retiravam em todas as frentes, o colapso do sistema nazista já era evidente. As tropas soviéticas avançavam desde o leste, libertando uma cidade após a outra, e as forças americanas, britânicas e francesas se aproximavam pelo oeste. No meio dessa desordem geral, muitas unidades das SS tentavam manter algo de estrutura, embora cada vez fosse mais difícil. À medida que a guerra se aproximava de seu fim, os campos de concentração eram evacuados e milhares de prisioneiros eram forçados a caminhar durante dias inteiros sem rumo claro, com a esperança de que não fossem libertados pelos aliados. Nessas marchas, morreram milhares de pessoas por fome, doenças ou execuções improvisadas. Para as SS, tratava-se de apagar evidências e conservar algo de controle sobre o que restava do sistema de repressão que haviam dirigido durante anos. Apesar da crescente pressão, alguns comandantes das SS mantinham ordens estritas, confiando em que a situação pudesse se reverter de forma milagrosa. A maioria sabia que isso não iria acontecer, mas continuava agindo como se tivessem o controle. Nos campos que ainda restavam ativos,
As condições pioravam dia a dia, e os oficiais mais fanáticos aumentavam sua brutalidade, temendo ser julgados se os capturassem. Alguns deles, inclusive, executavam prisioneiros nos dias finais, convencidos de que deviam cumprir sua missão até o último momento. No entanto, outros oficiais começaram a desertar ou tentar escapar disfarçados de soldados rasos ou civis, sabendo que suas possibilidades de sobreviver aumentavam se ocultassem sua identidade real. Quando as tropas aliadas começaram a encontrar os primeiros campos, como Buchenwald e Bergen-Belsen, se surpreenderam com o estado dos prisioneiros e a magnitude do sofrimento. Muitos soldados não estavam preparados para ver corpos amontoados, pessoas moribundas e a evidência tangível dos crimes que até então pareciam rumores. As SS, por sua vez, tentavam nesses momentos abandonar seus postos, queimar documentos e desaparecer entre a população. Alguns conseguiram durante dias ou semanas, misturando-se em cidades ocupadas ou entre refugiados, mas não puderam escapar por muito tempo. À medida que se estabeleciam zonas sob controle aliado, organizavam-se registros, interrogatórios e detenções em massa. Em vários casos, as tropas americanas e soviéticas capturaram membros das SS durante batidas ou os identificaram graças a delações. Apesar das tentativas de se ocultar, as tatuagens de grupo sanguíneo e certos documentos pessoais os delatavam. A maioria tentou argumentar que apenas cumpria ordens ou que não sabia de nada sobre os crimes. Outros afirmavam ter sido cozinheiros ou motoristas. No entanto, muitos foram reconhecidos por sobreviventes que apontavam diretamente para seus antigos captores. Os testemunhos eram suficientes para iniciar processos, e alguns membros das SS foram executados rapidamente após julgamentos sumários, sobretudo na frente oriental. Com o tempo, foram estabelecidos centros de detenção onde se interrogava sistematicamente ex-membros do regime. Nesses locais, avaliava-se o grau de implicação de cada pessoa. Aqueles que pertenciam às SS enfrentavam um escrutínio particular, pois sua participação estava relacionada diretamente com as operações mais brutais do Terceiro Reich. Em muitos casos, não importava se haviam trabalhado em escritórios ou em funções administrativas. O simples fato de ter pertencido a essa organização os colocava em uma posição delicada. Milhares foram presos, processados ou enviados a campos de prisioneiros à espera de julgamento. Uma das figuras centrais durante essa etapa foi Heinrich Himmler. Depois de ter dirigido a SS durante anos e de ter consolidado seu poder em todas as áreas-chave do regime, ele tentou negociar por conta própria com os aliados, acreditando que poderia chegar a algum tipo de acordo. Em vez de enfrentar um julgamento, Himmler tentou fugir utilizando documentos falsos e adotando uma identidade diferente. Foi capturado por forças britânicas e, ao ser identificado, se suicidou com uma cápsula de veneno escondida em sua boca. Sua morte impediu que enfrentasse responsabilidades perante um tribunal, o que frustrou muitos sobreviventes e autoridades aliadas. Outros líderes da SS não tiveram essa sorte. Vários foram capturados e julgados em Nuremberg durante os processos posteriores à guerra. As provas eram contundentes, incluindo documentos assinados, fotografias, depoimentos e registros que detalhavam a organização, funcionamento e crimes das distintas ramificações da SS. Durante os julgamentos, os acusados tentaram minimizar seu papel, argumentar desconhecimento ou culpar seus superiores. Mas a estrutura hierárquica e o nível de detalhe nos relatórios demonstraram o contrário. Muitos foram condenados à morte ou a longas penas de prisão. Nos anos seguintes, milhares de antigos membros das SS foram procurados em todo o mundo. Alguns haviam conseguido escapar para a América do Sul, Oriente Médio ou inclusive Estados Unidos e Canadá, usando passaportes falsos ou com a ajuda de redes clandestinas. Grupos de investigadores, agências de inteligência e organizações judaicas colaboraram para identificá-los e levá-los perante a justiça. O processo foi longo e, em muitos casos, frustrante. Alguns viveram décadas ocultos, trabalhando como cidadãos comuns em países distantes. Outros foram descobertos por casualidade ou após confissões tardias. O final oficial da SS não foi apenas uma questão militar, mas também simbólica. Representava o colapso de uma das estruturas mais repressivas e impiedosas do século. As insígnias, uniformes e símbolos que antes inspiravam medo se converteram em provas nos tribunais.
Os homens que antes davam ordens agora estavam algemados, respondendo perguntas perante juízes. As vítimas que durante anos haviam sido silenciadas ou ignoradas puderam finalmente contar o que viveram. Os relatos se multiplicaram, ajudando a construir uma memória coletiva do ocorrido e deixando claro que os crimes não ficariam sem castigo. Na Alemanha, o debate sobre a SS continuou durante décadas. Alguns setores tentaram desvincular certos membros, dizendo que nem todos participaram de crimes, ou que alguns foram obrigados a se alistar. No entanto, os registros históricos mostraram que a maioria havia ingressado voluntariamente, atraída pelo prestígio, a ideologia ou as oportunidades de ascensão. A SS era vista por muitos jovens como um corpo de elite, com privilégios e status. Com o tempo, as investigações demonstraram que mesmo aqueles que não participaram diretamente de assassinatos estavam a par do que acontecia em campos e zonas ocupadas. O legado da SS ficou marcado por seu papel central no Holocausto, nas repressões na Europa do Leste e na imposição do terror em todos os territórios ocupados. Não foi uma organização militar comum, mas um instrumento de poder ideológico, político e criminoso. Seus líderes planificaram, executaram e defenderam crimes em grande escala, e seus membros levaram a cabo essas ordens com disciplina e fanatismo. Seu final não foi apenas o encerramento de uma etapa de guerra, mas a confirmação de que o mundo havia sido testemunha de uma máquina de destruição única por seu alcance e brutalidade. Apesar do julgamento histórico e das condenações legais, durante anos houve tentativas isoladas de reivindicar a memória de certos membros da SS. Algumas associações de veteranos se formaram na Europa Ocidental, alegando que apenas eram soldados como qualquer outro. Essas iniciativas foram amplamente criticadas por historiadores, sobreviventes e governos, que lembravam que a SS não era uma simples unidade armada, mas uma organização profundamente implicada em crimes contra a humanidade. A passagem do tempo não apagou essa responsabilidade. Assim terminou a história da SS. Não com uma batalha final, nem com um ato heróico, mas com a desintegração de sua estrutura, a captura de seus líderes e a exposição pública de seus crimes. O nome que durante anos foi símbolo de medo, disciplina e poder absoluto, ficou associado para sempre com alguns dos atos mais obscuros da história moderna. E seu final serviu como lembrete de que inclusive os sistemas mais rígidos e impiedosos podem cair, e que a justiça, ainda que tarde, pode alcançá-los. O peso do passado, o legado histórico das SS. A herança da organização SS não terminou com a derrota militar do Terceiro Reich em 1956-45, pois sua lembrança continuou presente durante décadas, tanto no âmbito judicial quanto na memória política e social da Europa e além. Desde o princípio, a magnitude dos crimes cometidos por seus membros foi reconhecida nos julgamentos de Nuremberg, onde a SS foi classificada como uma organização criminosa em sua totalidade, com a exceção daqueles que haviam sido obrigados a se unir de forma involuntária ou que não haviam tomado parte em delitos. Essa definição geral colocou centenas de milhares de antigos integrantes sob suspeita, marcando-os com um estigma que dificultou sua reintegração posterior na sociedade alemã do pós-guerra. Nos processos judiciais internacionais, numerosos oficiais de alto escalão das SS foram apresentados como responsáveis diretos de atrocidades, desde execuções em massa até a direção de campos de concentração. A documentação obtida pelos aliados, juntamente com depoimentos de sobreviventes, deixou em evidência a magnitude do aparato repressivo que a organização havia dirigido. Não obstante, a amplitude de suas ramificações significou que a maioria dos membros não foi julgada, mas voltou à vida civil com distintos graus de ocultamento ou adaptação, segundo as circunstâncias. Na Alemanha Ocidental, o novo Estado enfrentou a questão de como lidar com os milhões de pessoas que haviam estado vinculadas com o regime, incluindo os membros da SS. A desnazificação empreendida pelas autoridades de ocupação aliadas teve como objetivo separar os mais comprometidos dos que haviam tido um papel secundário, embora na prática tenha se mostrado limitada pela necessidade de reconstruir rapidamente a administração e a economia do país. Isso significou que muitos ex-membros conseguiram se integrar em postos de trabalho, inclusive na função pública, embora com a sombra constante do passado sobre seus ombros.
Na Alemanha Oriental, sob domínio soviético, o tratamento foi diferente, pois ali se impôs uma linha dura contra qualquer vestígio de antigos quadros nazistas e, em particular, das SS. Numerosos julgamentos foram realizados em tribunais controlados por Moscou, e a propaganda estatal apresentou os ex-integrantes das SS como o símbolo máximo do inimigo derrotado. No entanto, também nessa parte do país, houve casos de pessoas que se integraram ao novo sistema com relativa facilidade, sobretudo se demonstravam lealdade ao regime comunista. A lembrança da SS também teve um impacto profundo na política internacional do pós-guerra. Para os países ocupados pela Alemanha, o trauma das ocupações e das matanças perpetradas pelas unidades das SS se manteve vivo na memória coletiva. Na Polônia, na Tchecoslováquia e na União Soviética, a imagem da SS foi utilizada como exemplo de brutalidade, alimentando narrativas nacionais de resistência e sofrimento. No Ocidente, a menção da SS se tornou sinônimo de fanatismo, repressão e crimes contra a humanidade. No terreno cultural, as SS passaram a ocupar um lugar central na representação do nazismo. Em filmes, livros e documentários, a figura do uniforme preto e da caveira se transformou no símbolo visual do terror nacional socialista. A iconografia da organização foi reconhecida em todo o mundo como a imagem da repressão mais implacável. O uniforme, a runa dupla da sigla e as insígnias ficaram gravados como um aviso do que podia ser gerado por um aparato político-militar a serviço de uma ideologia totalitária. Não obstante, o legado da SS também se manifestou em controvérsias posteriores. Houve tentativas de antigos membros de reorganizar associações de veteranos que reivindicavam seu serviço como combatentes, especialmente no que diz respeito à Waffen-SS, que alguns de seus antigos integrantes tentavam apresentar como um corpo militar convencional separado dos crimes do regime. Essas iniciativas foram vistas com grande receio pela opinião pública e pelos governos, embora em alguns países associações de ex-combatentes tenham sido toleradas sob supervisão. As discussões sobre se a Waffen-SS devia ser considerada uma força armada legítima ou parte integral do sistema criminal nazista se prolongaram durante anos. Para muitos historiadores e juristas, não havia dúvida de que a Waffen-SS havia estado comprometida em crimes de guerra e que não podia ser separada da estrutura geral das SS. No entanto, alguns veteranos insistiram em ressaltar seu papel como soldados na frente, minimizando ou negando sua relação com os massacres. Na década de 1950 e 60, quando a Europa começava a se reconstruir, o tema dos ex-membros da SS continuou sendo um ponto sensível. Os julgamentos que foram realizados em lugares como Jerusalém ou Frankfurt trouxeram de novo à atenção pública os crimes cometidos em campos de extermínio e operações especiais. Figuras como Adolf Eichmann ou responsáveis por Auschwitz apareceram como exemplos claros da máquina da SS em ação, lembrando que a justiça ainda devia ser imposta inclusive depois de anos do fim da guerra. O legado da SS não se limitou apenas ao âmbito judicial e político. Também deixou uma marca na reflexão sobre a obediência, a ideologia e a capacidade das instituições modernas de se converterem em instrumentos de destruição. A análise de como uma organização burocrática, com hierarquias precisas e estruturas administrativas, pôde se transformar em uma máquina de extermínio, tem sido tema de estudo contínuo em universidades e centros de pesquisa. As lições obtidas da história da SS serviram para advertir sobre o perigo da militarização ideológica e da submissão cega à autoridade. Na segunda metade do século XX, muitos acadêmicos apontaram a SS como um caso extremo de como a combinação de fanatismo político e disciplina organizacional podia levar a atrocidades em uma escala sem precedentes. A memória da SS também influenciou os debates sobre direitos humanos e na criação de organismos internacionais dedicados a prevenir genocídios e crimes de guerra. O exemplo do ocorrido sob a direção desta organização ajudou a cimentar a ideia de que não podia haver impunidade para aqueles que participassem em atos de extermínio em massa, sem importar a patente nem a desculpa da obediência. Na Alemanha, a herança da SS gerou divisões sociais e familiares. Muitos filhos e netos de ex-integrantes cresceram com o peso de um sobrenome associado ao terror, o que os levou em ocasiões a se distanciarem de seu próprio passado.
Com o passar dos anos, investigações jornalísticas e depoimentos de descendentes revelaram a carga emocional que supôs descobrir a implicação direta de pais ou avós em crimes do regime. Durante a segunda metade do século XX e começo do XXI, o estudo do legado da SS se ampliou, incorporando novas fontes documentais e depoimentos que haviam permanecido ocultos. Com a abertura de arquivos na Europa do Leste após a queda do bloco soviético, pôde-se conhecer com mais detalhe as operações das unidades especiais e a magnitude das deportações organizadas pela organização. No âmbito internacional, a SS se converteu no referente mais imediato do que podia representar uma estrutura paramilitar ideológica a serviço de um regime totalitário. Este exemplo foi invocado em debates sobre outros conflitos e genocídios posteriores, como advertência sobre a rapidez com a qual um aparato estatal podia se transformar em executor de atrocidades. O legado também se refletiu na legislação contra símbolos e propaganda nacional socialista. Na Alemanha e outros países europeus, se proibiu o uso de insígnias e emblemas da SS, com o objetivo de evitar qualquer forma de glorificação ou de ressurgimento de ideologias extremistas. No entanto, grupos neonazistas trataram em distintas épocas de se apropriar dessa iconografia, o que obrigou as autoridades a reforçar as medidas legais. A investigação histórica sobre a SS não cessou. E cada geração tem encontrado em seu estudo novas perguntas sobre a relação entre poder, ideologia e violência. A organização tem sido vista como um lembrete permanente de até onde pode chegar uma estrutura política quando elimina limites morais e se entrega a uma ideologia de supremacia. Em definitivo, a herança da SS é a de um aparato que simboliza a brutalidade institucionalizada e que deixou uma marca indelével na memória do século XX. Não se trata apenas de sua participação na guerra, mas do modo em que transformou a obediência burocrática em instrumento de extermínio. Esse legado continua funcionando como advertência para as sociedades modernas, lembrando que o perigo de repetir os mesmos erros sempre está presente se o que ocorreu for esquecido.